Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Olá! Eu começo o nosso episódio de hoje te fazendo uma pergunta. Como você anda usando as suas redes sociais? Recentemente, o documentário Dilema das Redes, exibido pela Netflix, virou sensação ao nos colocar essa pulguinha atrás da orelha, mostrando o poder de manipulação e de vício das redes sociais e aplicativos. E aí, eu te faço outra pergunta. Como anda a sua cabeça? Muitos estudos relacionam o tempo de uso da internet com questões de saúde mental. Depressão, transtornos alimentares e suicídio parecem estar ligados à vida online, notadamente ao uso de redes sociais. A busca por uma alimentação mais saudável, dicas sobre como esculpir o corpo e o desejo de ostentar uma vida perfeita são a razão pela qual usuários permanecem cada vez mais conectados e, ao mesmo tempo, o motivo pelo qual questões de saúde mental afloram. Mas é um paradoxo. Se o uso excessivo da internet e das redes sociais traz menos felicidade, por que continuamos a utilizá-la dessa forma? A resposta nem é tão difícil. É impossível pensar em viver hoje, na vida moderna, desconectado. Mas dá para viver de uma forma mais equilibrada. Dá. Claro que dá. E para nos ajudar a entender esse dilema da vida moderna, nossa quarta perennial de hoje é a jornalista, mineira radicada em São Paulo há muitos anos, ex-apresentadora do Repórter Eco, que eu adorava, da TV Cultura, palestrante, cientista do comportamento, escritora, Flávia Lippe, que é especializada em saúde mental. Flávia, seja super bem-vinda a esse episódio de As Perennials. Super obrigada pelo convite, gente. É tão gostoso a gente poder falar com gente inteligente nas redes, não é? Verdade. Essa troca é realmente muito enriquecedora para quem está nos ouvindo e para a gente que está fazendo aqui hoje com você também. Muito obrigada pela sua participação aqui, Flávia. Maílda, Natália, tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Bem-vinda, Flávia. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês. Então, gente, estou aqui tentando manter a sanidade, porque há 48 horas não posto no Instagram, entendeu? E eu, na verdade, vivo disso, então para mim é complexo, né? Mas muito feliz de a Flávia estar aqui. Nossos caminhos já se cruzaram 300 vezes, mas eu acho que hoje é a primeira vez que a gente consegue fazer alguma coisa juntas, né, Flávia? E assim, Flávia, uma com a outra, assim não é? A gente com um monte várias vezes, né? Não é? E Flávia, gente, é filha de uma amiga querida, a Lígia, e é impressionante que cada dia mais ela tá a cara da mãe. Então eu olho pra ela, eu acho que eu tô falando com Lígia, só que lá no túnel do tempo. É muito, muito louco e muito bom. Tô muito feliz. E mais uma vez a gente roda e a República Mineira vai sempre se encontrando, né, gente? É impressionante. É isso aí, né? Eu já começo perguntando pra vocês, meninas, como vocês andam usando as redes sociais de vocês? Confesso que eu estou usando mais que gostaria, mas tenho me policiado um pouco, porque até pouco tempo atrás eu também estava numa de ficar conectada até domingo. E eu peguei e falei assim, gente, aos domingos eu costumo tirar para poder ficar com a minha mãe, na minha família. Então vou para o interior, aí agora eu estou fazendo o seguinte, olha, quem precisar de mim urgentemente, me liga. E aí eu deixo lá o telefone, deixo as coisas, e aí quando eu estou com ela, eu estou com ela. Peço para ela contar coisas da vida dela, aí eu fico desligada. Mas eu precisei parar para falar, olha, domingo, se você
para. Quando eu tô trabalhando também com alguém, eu desligo. Então, se eu tô com uma pessoa, é com uma pessoa. Mas eu precisei colocar isso pra mim, porque tava ficando demasiado. Eu não sei com vocês aí, se vocês precisaram tomar uma decisão assim. Uau! Então, como eu disse, né, tem 2 dias que eu não posto, ou seja, eu não tô olhando tanto o Instagram, só que no meu caso, né, o Instagram é onde eu monetizo meu trabalho. Então, é um pouco complexo, mas eu consigo ficar muito de boa sem olhar, né, eu tenho um hotel que eu faço sempre viagens para conhecer as unidades dele aqui na América Latina, e algumas unidades não tem Wi-Fi. Gente, pra mim é o paraíso quando acontece uma viagem pra lá. Só tem na recepção. E eu acho a coisa mais deliciosa do universo, sabe? Mas se na vida cotidiana uma internet cai, a gente fica louco, né? Então é uma dicotomia aí. Vamos ver o que a Flávia nos fala, né? Vamos lá, Flávia, e aí? Então, eu sou uma pessoa desconectada e conectada ao mesmo tempo, né? Eu acho que eu consegui isso, um pouco de treino, um pouco de consciência e um pouco de escolha também. Eu sempre fui de tecnologia, sou apaixonada por tecnologia. Mesmo na época, bem no início da minha carreira como jornalista, eu logo já fui para o que tinha de tecnologia na época, né? Que era televisão e rádio, apesar de ter trabalhado em impresso também. E logo também já criei meu site, fui um dos primeiros sites do UOL na época, fui top UOL durante muito tempo, porque realmente tecnologia sempre fez parte de mim. Mas mesmo dentro daquela época, eu encontrei um lugar no meio termo, né? É o meio do caminho disso. Então eu vivo num lugar afastado, eu começo a diminuir a luz da minha casa. Vocês verem, hoje, por exemplo, eu estava com problema de luz aqui por causa disso, porque é uma luz muito baixinha. E a partir das 18 horas eu deixo ela muito mais baixa mesmo. E tem os hacks mesmo de biohacking que eu já uso há muitos anos, desde 2006, para poder diminuir a luminosidade e o meu corpo começar a descansar para eu poder dormir bem. Então o que eu faço é usar a tecnologia a meu favor e não contra mim. A questão das redes sociais, eu também monetizo muito por lá, então para mim é importante. Mas eu criei algumas regras para mim, né? Eu navego para trabalhar, eu não navego para me divertir. Essa é a primeira coisa. Então, não tenho nenhuma atração ficar olhando o que os outros estão fazendo, eu não tenho nenhuma atração para ver como é que são os outros instas, outras pessoas que vendem o curso ou palestra, o que seja, certo? Eu simplesmente faço meu trabalho como eu fazia offline. Né? Offline você não sai atrás das pessoas, você escuta, você aprende, mas você não segue. Né? Imagina que coisa estranha eu seguindo uma pessoa na rua e falar: vem aqui, né? Me fala aqui, o que você vai fazer, entendeu? Então, se você usar o bom senso, né? Você não vai ficar seguindo os outros também, sabe, o tempo inteiro. Né? Então, acho que isso é uma coisa que eu aprendi, né, muito rápido. A outra coisa que eu aprendi também, e tem a ver também com essa questão, eu sou raiz, né, cara? Eu tenho 53 anos, então eu sou mídia raiz mesmo. O hater, na minha época, e já aconteceu comigo, ele sequestrava, mandava bicho morto e botava uma arma na sua cabeça. O hater hoje pode ser um robô, pode ser uma criança, pode ser um idiota que vai falando um monte de abobrinha na rede, entendeu? Pra mim, tanto faz o que a pessoa tá falando. Você entende? Quando você entende o que é um hater mesmo, esse hater de hoje, ele é bobo. Ele chega a ser infantil. Então, eu brinco que eu tive a sorte de ter um hater raiz. Né, de mandar bicho morto pra minha casa e me ameaçar de morte. Eu tive hater raiz também, quando eu fazia televisão. Eu tive hater raiz também. Ele falava que eu usava peruca. Ele ligava toda semana na Rede Minas e falava que não era possível que aquela apresentadora usa peruca. Gente, é isso, hater. É a raiz, entendeu? É a raiz, a galera frustrada, a vida frustrada, é isso aí. Mas eu acho que isso é uma coisa da nossa geração, viu, Flávia? Sim, a forma e tem como um a gente amadurecimento as também, sociais. Né? Tem um amadurecimento, né, assim, que a gente foi obrigado a amadurecer muito rápido, porque realmente as coisas eram olho no olho, cara, né? Então você tinha que amadurecer as relações por causa disso, né? E isso também traz saúde mental. Você entender que as relações,
elas são olho no olho. As relações que são virtuais, elas são relações, mas elas têm outros componentes, né? Tem os componentes bioquímicos também, eu acho que seria legal a gente falar sobre isso também. Mas o que mais me preocupa nessa questão da sanidade é as pessoas entenderem o que é o quê e como o que é e o que se promove com isso. Isso é extremamente importante, né? Então, por exemplo, a gente falando, né, do filme, né, que eu ia até sugerir, mas é uma coisa que agora já tá no mainstream, né? Eu brinco que o Netflix agora é o Fantástico de domingo, né? Apareceu no Fantástico, né? Virou mainstream, né? Então, também tá ótimo, né? Mas uma coisa importante disso é entender a diferença de manipulação. A manipulação na era digital, diferente de outras épocas e de outras mídias, ela é muito forte porque ela tem uma personalização única, que só as redes entregam, né? Então, o que significa essa manipulação? Ela significa que ela transforma em pessoas e coisas, e por isso fake news é hoje uma das grandes preocupações, né? É uma indústria, muitas vezes o comportamento, a crença e o seu valor está indo contra a humanidade porque eles exacerbaram algo que era muito pequeno dentro de você. Então, por exemplo, se uma pessoa em algum momento, né, ficou curioso e leu uma única matéria sobre racismo, ela pode alimentar nesse metadados ser racista ou ser radical contra, né? Radical a favor ou radical contra. Mas é sempre radical, não tem um meio termo. O metadados, ele não entende exatamente por que você entrou com aquela informação e por que ela foi para sua timeline. Ele escolhe por você. Então, essa é uma coisa importante das pessoas entenderem que está por trás da explicação, né, do filme de Social Dilema. Porque o dilema não está só na questão ética, está também em você ser ético. Você entende isso? É muito fácil a gente culpar um mecanismo. É muito fácil. Já que o mecanismo faz tudo, o que eu posso fazer com isso? E ao contrário, o que eu posso fazer com isso, já que eu tenho também ética e tenho também um poder de escolha, entende? Qual é o poder de escolha, na verdade? Claro que você não vai mudar o mecanismo, mas você sendo consciente, claro que não é tão simples assim, mas você sendo consciente é como uma dieta. Você sabe que comer doce, comer carboidrato engorda. Aí você faz uma escolha. Eu vou comer menos, eu não vou comer nada. Que tipo de conteúdo eu vou frequentar para atingir isso que eu estou buscando? Ô, Flávia, ou eu vou ficar mudando de médico? Mas você não acha que isso também, essa forma como a gente enxerga as redes sociais é de uma geração? Porque eu estava conversando muito com amigos meus sobre esse documentário. Nós somos de uma geração que pegamos as duas coisas. Acabamos de falar aqui, a tecnologia raiz, né? A gente não pegou, a gente pegou redes sociais recentemente. Então, a gente ainda consegue manter mais ou menos, a não ser que você tenha realmente um distúrbio de personalidade, ou tenha um problema na sua vida, ou tenha alguma coisa muito séria, que você vai colocar todas as suas expectativas de vida em cima de uma rede social. Mas, vivendo normalmente, acho que a nossa geração, ela tem um pouquinho mais de equilíbrio quando você lida com rede social. O que eu fiquei muito preocupada, e nós temos muitas seguidoras e ouvintes, né? E ouvintes homens também, com filhos adolescentes. Porque essa manipulação, ela é muito mais, talvez muito mais fácil de atingir esses adolescentes, que projetam um corpo que não tem, uma vida que não tem, uma alimentação que não pode ter. Então eu fico pensando como lidar também com a saúde mental, você que é pai, você que é mãe, com seus filhos, entendeu? Porque a gente ainda tem, eu acho que a gente já veio mais ou menos com um filtro da nossa geração. Você acha mais que ou não? menos, tá? Mais ou menos. Vou te explicar por quê. Como qualquer vício, qualquer pessoa pode se viciar. Não importa se você teve contato ou não.
com mídia antes, como é o nosso caso, tá? O vício, ele parte de questões bioquímicas que são produzidas na mesma parte do cérebro. Então, por exemplo, pode ser o pai ou o adolescente. Se a gente for fazer essa comparação de gerações, o que na minha geração, por exemplo, era uma massificação para o adolescente? Ter peito pequeno, era década de 80. Quem tinha peito grande, adolescente peito grande, sofria horrores. Entende? Então, isso depende da moda da época. Tá? E não tinha internet, mas já tinham os haters, já tinha o bullying na escola, já tinha turminha XYZ. Por quê? Nós estamos falando de milhões e milhares. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um cérebro de milhões de anos, que ele não é modificado, tá? O nosso hardware, que é o cérebro, ele não é modificado há milhões de anos, ele tem 40 milhões de anos. O milhares é o nosso software. É aquilo que a gente vai adaptando conforme o nosso ambiente. Nós temos uma vida exógena e uma vida endógena. Uma vida interior e uma vida exterior, que a gente precisa combinar isso aí. Então, independente da geração que passou ou não passou, nós somos os mesmos. Com os mesmos problemas. Eles só são diferentes ambientalmente. Então, o que antes liberava dopamina para nós era a televisão, por exemplo. Tinha crianças que eram viciadas em televisão. Desliga essa televisão, menino, vai brincar de bola. Agora desliga esse joguinho, sai dessa internet. Porque a dopamina é a mesma. E como que funciona isso? O que é a grande... eu acho que assim, é um grande desafio da gente como humanidade. Né? As redes sociais, elas têm essa ativação no nosso cérebro de dopamina. A dopamina é um hormônio que é liberado pelo nosso corpo e tem a ver com prazer, tipo quando a gente come doce ou quando a gente pratica exercício físico. Então, quando a gente é exposto a esses estímulos e por segundo, nós somos expostos ao prazer do doce, ao prazer do esporte, ao prazer do sexo ou da cocaína por segundo. Porque é o mesmo lugar do cérebro que alimenta e que distribui essa dopamina, certo? Então, quando a gente navega, quando a gente está no scrolling, a gente está alimentando essa dopamina. O vício, ele está no mesmo lugar que é dentro do sistema mesocórtico-límbico. Vou falar bem devagarzinho para ficar claro para as pessoas. É todo um sistema. Tem o sistema límbico, tem o córtex. Mas isso não muda. Você pode ter 50 anos, você pode ter quantos anos você quiser. Certo? Que nós vamos precisar de dopamina. E nós vamos nos alimentar de dopamina. A diferença é o método. Não é a geração. Por isso é que realmente nós temos um grande desafio. Nós temos uma geração enorme sendo alimentada com uma dopamina, como uma cocaína. Não como um esporte físico. Agora, tudo que vai para o excesso, mesmo esporte físico, mesmo uma alimentação... Tem pessoas que são viciadas em alimentação saudável. Tem até uma síndrome para isso. E vira um vício e passa a ser uma coisa prejudicial. Né? Ou lavar a mão muitas vezes. Tem muitas coisas mentais envolvidas nisso. Então, não adianta você falar, não, nós somos uma geração que a gente tem um pouco mais. A gente não tem. Em tese, nós não temos. É tudo igual. É tudo igual. Né? Pode ser que as experiências exógenas de algumas de nós, no nosso caso, por exemplo, nós fomos de televisão. Então, o hater não vai me matar, ele não gostar de mim, tantufas, entende? Certo? Assim, nem sei por que você não gosta de mim, tanto faz, entende? Eu não tô aqui pra você gostar de mim, eu tô aqui fazendo meu trabalho. Né? Eu não tô aqui para ser aplaudido. A televisão tinha isso também. A medição da televisão era o Ibope. Para que servia o Ibope? Porque o comercial que entrava no meu programa tem um valor elevado para pagar todas as contas. Como é que é a internet hoje? Idem, entende? Então, assim, agora, a personagem, que no caso, né, no jornalismo nós não somos personagens, nós somos personas mesmo, que é o caso hoje da internet, eu sou eu na internet. Porque na hora que eu não for eu vou querer me matar, porque eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, um hater foi lá e contou para todo mundo. Entendeu? Então, assim, esse entendimento do que é realidade, o que não é realidade, é que precisa ser dito eternamente. As pessoas adoecem pela não realidade, não pelo mecanismo, você entende? O mecanismo ele é uma ferramenta de enlouquecer, como qualquer um,
né? Tinham artistas, por exemplo, de teatro, antes a gente falar então da mídia de massa, antes de falar de jornal, de revista, como é que aconteciam os grandes crimes, né, contra o ego? No teatro e no cinema mudo. Você entende? Então, assim, sempre teve, né? É importante entender só que mudamos isso para uma escala muito maior de manipulação. E a gente não está falando também de uma manipulação só para que você se torne um produto. É uma coisa natural do ser humano, de certa forma, certo? Exercitar a sua bioquímica do poder. Isso também, eu não estou defendendo, obviamente, nenhuma rede e nenhum mecanismo que produz dinheiro através de nós, mas a realidade é que existem vários mecanismos e desde a época dos macacos, entende? Eu às vezes brinco assim, por que as pessoas acham que elas são tão especiais, cara? Sério? Nós somos 2% só, meu, diferente dos símios. 2%! Não entendi, né? Assim, aí o cara fala assim... E às vezes muito pior, né, Flávia? Bem entendi, menos então, assim, racionais do que, né? É isso, né? Então o que verdade. a gente tem de bioquímico, nós temos só 2% de diferente. Então, só daí eu já, assim, né? Nós somos ali quase que... continuamos sendo aqueles seres, né? Que são biológicos, bioquímicos, e que têm neurotransmissores funcionando todo mais ou menos igual, né? Se pensar, se for cada vez aprofundando mais, a gente está falando muito mais aqui de um comportamento do que... porque a gente não sabe da biologia e não entende como que a gente pode, de fato, trabalhar se a gente se conhecer. Eu já sei que eu preciso de dopamina, porque eu sou um ser humano, certo? Eu sei que eu vivo com o meu sistema todo funcionando a meu favor. E o sistema cognitivo, ele não está só no cérebro, certo? Você tem uma ideia, o polvo, ele tem um sistema cognitivo que funciona em todos os tentáculos dele. E o polvo tem uma inteligência que ela está hoje sendo pesquisada entre... Já foi comprovado que tem a mesma inteligência de um cachorro e de um gato, é um polvo, mas eles já estão chegando perto de provar que é próximo de uma inteligência de um bebê. E é um polvo, gente. Uou. O cara não tem cérebro, certo, mana? Mas ele tem um sistema cognitivo absolutamente inteligente. E tomadas de decisões incríveis o povo tem. Ele cria estratégias, não só de sobrevivência, de vida, etc. Estou dando um exemplo do povo, porque o povo está aí dentro de uma porcentagem muito grande de humanos, entende? Que não tem cérebro. Sim. Né? Mas tem sistema cognitivo mandando. É verdade. Uou. Problemas cognitivos, mesmo depois de adultos. Nós temos vários. Então, assim, quando a gente entende tudo isso, como que o nosso sistema emocional, comportamental, o nosso sistema neurobiopsicológico, nós somos neurobiopsicologicamente funcionais. Nós funcionamos de várias formas. Eu acho que é extraordinário esse filme estar no mainstream, porque eu acho que as pessoas tomam consciência de algo que talvez elas tivessem a ignorância da informação. Agora ela tem que dar o salto para o aprendizado consciente, né? Saber. Então, já que, né? O que tem? Isso já é a prova do inconsciente. Tá nos 90% lá e não nos 2% de humano. Entende? Então, isso tudo eu acho que tem que tomar muito cuidado quando a gente começa a achar culpado para as coisas que nós mesmos criamos e que a gente tem escolha. Agora, qual é o nível dessa escolha? Se as redes sociais são como cocaína, eu duvido que um cara opta por ser viciado em cocaína. Ele não opta. Sim. Como ele também não opta por ser viciado em redes sociais, ou tecnologia, ou jogo. Ele não opta também não. Mas ele tem um mecanismo. Se ele sabe disso, ele sabe que ele tem que se tratar. E isso ele tem consciência. Ele tem que se tratar. Não pode mais ser levado como um não tratamento. Então, tem que entender quando isso passou a ser uma doença. E se a pessoa está há mais de 3 horas e 40 por dia na internet, ela já pode entrar num grupo de pessoas que estão viciadas. Agora tem que ver o nível do vício.
Ainda tem uma coisa hoje que os telefones ainda te ajudam, né? Porque ele ainda te fala quanto você consumiu de internet via celular por semana, né? E eu lembrei de uma coisa que me marcou muito. Meu psiquiatra de Belo Horizonte, querido Fernando, ele me contou que ele tinha um paciente de família muito próspera de Belo Horizonte, por volta de uns 20 anos, que ficava 16 horas por dia no Instagram. 16 horas por dia. É uma loucura, gente. Imagino, é um problema psiquiátrico. Claro que é. E assim, eu quero dizer também que James, pela primeira vez na história das Perennials, está fazendo expressões de susto aqui, ouvindo a Flávia falar, porque ele tá de cara, né, James, com as informações do povo, não é isso? James abre a boca, faz cara de espanto, porque raramente ele se manifesta. É verdade. Não, Flávia tá dando uma aula aqui. A única coisa também que eu quero dizer, deixo publicamente aqui, que eu não como polvo nunca mais na minha vida. Não conseguirei comer polvo, gente. Não. Sério, porque assim... É um bebê! Né? É um bebê. E talvez muito mais inteligente do que muitas pessoas que estamos cruzando aí pela vida, não é? Não é? Então, olha que coisa interessante. A gente tá falando de estratégia de vida, né? O polvo, ele tem estratégias de sobrevivência com nível de percepção e rapidez de tomada de decisão que um grande CEO tem. Treinado para isso, tá? Então, é um negócio assim, que gente, loucura. Entender a nossa Nunca biologia mais, e otimizar, né? Quando as pessoas falam assim, Flávia, o que é biohacker afinal, né? Eu sou uma biohacker raiz também, eu comecei em 2006, ele foi descrito o termo em 2014, tá? Mas eu já faço experimentos comigo, com a minha saúde, obviamente, sem nunca chegar no limite de prejudicar, mas misturando tecnologia para otimizar corpo, mente e ambiente, isso é biohacker, você otimizar corpo, mente e ambiente, desde sempre. Por isso eu como o que eu planto, eu vivo afastada. Eu não tive luz durante muito tempo por opção. A luz da casa é baixa, eu só acendo aonde eu tô, entende? O que eu tô usando. Eu uso a tecnologia a meu favor. Eu não tenho nada no meu celular, por exemplo, que fica me informando o que tá rolando, nada. Eu tenho um número de horas que eu entro pro meu trabalho. E não passa de 1 hora por dia. Isso que eu ia te perguntar, Flávia, dá dicas aí pra quem, por exemplo, quem não pode morar no meio do mato, quem não tem esse privilégio aí que você tem. Mora no meio da cidade, mora, né, Nath em São Paulo, eu e Mailda aqui em Belo Horizonte, no meio dessa loucura toda. Pequenos passos que a gente pode fazer para tornar a vida mais equilibrada entre o uso dos aplicativos, das redes sociais, porque todas nós trabalhamos com isso, e uma vida mental mais saudável. Olha, eu podia falar um monte de coisa mesmo, assim, de dicas. Eu vou te dar algumas, mas a principal dela é aprender a meditar. Por quê? Meditação é uma tecnologia de 5.000 anos antes de Cristo. Pesquisada desde a década de 50 até hoje intensamente pelos maiores cientistas do mundo. Eu tive aula com alguns deles, certo? Por exemplo, Paul Ekman, Eve Ekman. Hoje voltou, né, a moda da inteligência emocional do Goleman, a aula com Goleman. Todos esses são pesquisadores parrudos, gente, de universidades de ponta, Stanford, Harvard, que estudam e comprovam o poder desse exercício, tá? Pra você ter uma ideia, teve a moda do coaching, né, e que infelizmente caiu num lugar comum, mas é uma ferramenta extraordinária, que ela é oriunda da terapia cognitiva comportamental, também estudada na década de 60, e depois ela foi evoluindo cada vez mais, ela tem resultados incríveis, principalmente no vício. Ela normalmente é de 12 a 20 sessões, Sim. E o terapeuta, quando você faz isso, você escolhe com ele o tema daquele período, certo? E tudo é monitorado. O que significa monitorar? É tecnologia. Se você tem no seu celular, por exemplo, eu tenho no meu, posso passar para vocês depois alguns, um aplicativo, por exemplo, que controla
para você o tempo gasto em determinadas coisas. Você já está monitorando. Se você tem um aplicativo que desliga para você, você já está monitorando. O meu tem um timing aqui, e a partir de uma certa hora eu não recebo, eu não falo, eu nada. Ele, puf, acabou. Eu tenho também. Então, tem alguns aplicativos que te ajudam a ser mais inteligente. Já que eu, por exemplo, sou uma pessoa tecnológica, eu quero usar a meu favor a tecnologia. Eu não sou contra ela, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não podemos ser mesmo, não. Eu sou a favor dela e ensino a produzir com ela, que é a produtividade sem você perder a saúde. Esse é meu tema de tudo, de mestrado, de tudo. É você não perder o contato com você mesmo e utilizar o que o ambiente está te propondo. Então tá, você mora no meio de São Paulo. Você precisa mesmo ficar ouvindo música super alta às 20 horas? Ou você pode escolher escutar uma música mais baixa, abaixar a luz da sua casa, deixar uma luz mais amarelada e mais tranquila, mais baixinha, mais na penumbra. Desligar o celular. A partir de 18 horas você já tem que diminuir o uso. 20 horas você tem que desligar o celular, cara. Mas por quê? Não é uma questão só de opção. Se você já estiver no vício, procure uma terapia cognitiva comportamental com um psiquiatra ou com um psicólogo. Vai te ajudar, são 12 a 20 sessões. E provavelmente você consiga sair desse vício, certo? É uma tecnologia humana, né? Mas você pode usar essa tecnologia. A teoria, essa terapia cognitiva comportamental, ela avançou depois dos estudos de meditação e hoje dentro dela já é feita a meditação, que é estudada nessas universidades. O Mindfulness é o resultado disso. É uma invenção americana em termos, mas depois não. Na hora que entrou no Mind and Life, que é o maior grupo de estudos científicos do mundo sobre os benefícios da meditação e como ela deve ser feita, é uma técnica, é uma tecnologia. Não é você inventar uma meditação. Meditação tem um jeito de fazer. Isso é o que eu mais indico para todo mundo. Tem médicos que já prescrevem. Eu recebi um médico para poder tratar dele, o médico veio tratar comigo, e o que estava escrito na receita, que o cardiologista passou para ele. Frequentar a casa da Flávia 3 vezes por dia, 3 vezes por semana. Aí o cara falou, gente, né? E ele explicou. Ela vai te ensinar tecnicamente como você vai fazer uma meditação. Que maravilhoso isso! Então isso essa é a tecnologia mais avançada, certo? A gente tem que lembrar que o nosso corpo, como é hormônio, né? Nós somos neurobiofisiológico. Nós temos hormônios que são produzidos com essa tecnologia humana. Se você não conhece essa tecnologia, desculpa, apaga seu Instagram, porque não serve, não dá. Você tem que saber usar outra tecnologia depois de usar essa, primeiro. Essa é a primeira dica que eu te dou. Faça meditação. Aí você vai produzir hormônios que vão te dar dopamina, vão te dar serotonina, vão te dar todas as inas que você precisa sem ser a cocaína, entende? Sim. E você não vai precisar do vício, do scrolling, porque você já está levando o que seu corpo precisa em termos químicos que você saciado. Você produz isso. Todo centro dopaminérgico que a gente chama pode ser ativado por nós mesmos. Endógeno, não exógeno. Agora, para isso, você tem que conhecer. Você tem que saber que você existe em termos hormonais, em termos neuroquímicos. E que você é uma máquina absolutamente perfeita de funcionamento. Ela só dá pau quando a gente bota um software que não roda nela, cara. Entende? Tipo, sabe? Você bota um software de PC no Mac, dá aquela coisa, né? As letras ficam meio cinza, não consegue resolver, entendeu? Tem que saber o que você põe pra dentro. Uma coisa importante é... O que é o reforço positivo intermitente? É o que eles fazem nas redes sociais. Eles não. Nós, todo mundo. No momento que a gente posta, nós estamos fazendo também, né? Vamos combinar, certo? Todo mundo está fazendo. Né? Se você não está fazendo, se você não está lá. Agora, se você está lá, você está fazendo também. É uma corresponsabilidade. É uma coautoria desse planeta. Nós somos coautores desse planeta. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Então, o que a gente faz hoje é esse reforço positivo intermitente. Como que esse reforço positivo intermitente funciona? Por exemplo... A sua professora, quando você era menino, dava uma estrelinha quando você tirava uma nota legal, quando você fazia uma coisa legal. O que ela fazia com isso? Ela te dava um reforço positivo, intermitente, para você continuar estudando e ser legal. E ser um aluno fofo com mais uma estrelinha daqui no mês que vem.
Por que a gente é premiado nas competições? Por que a gente é premiado em várias coisas? E isso é uma maneira de criar uma sensação de talvez relacionado a uma recompensa. Então, o joinha é uma recompensa, você ter mais um seguidor é uma recompensa e outras coisas, certo? Claro que esse mecanismo feito pelas redes pode diminuir isso, tirar o joinha, tirar o número de seguidores, isso já cria uma menos sensação de necessidade de recompensa que você não está vendo. Você fica obrigado a fazer bem feito, sem saber. Certo? Agora, como que você pode fazer isso para você? Você criar trackers e você se acompanhar. De novo, a gente está falando de tecnologia. Se você usar tecnologia como aplicativos mesmo, algum aplicativo que eu posso dar alguns para vocês depois, que vai traquear os seus hábitos, por exemplo, ele vai te ajudar a ver se você está evoluindo ou não. Legal. Mas você tem que fazer opção. Então, eu tenho no meu celular só o que eu uso. Eu não tenho nenhum extra de nada. Eu não tenho nada que fica me avisando de nada. Eu não recebo nada de ninguém de nada. Entende? Se eu quiser ver, por exemplo, uma de vocês ou a Natália, eu vou ter que ir lá. Porque eu não vou saber se a Natália botou um conteúdo novo. Então eu só vou atrás daquilo que eu gosto. Não tem nada de notificação. Então algumas coisas você pode fazer. Então, por exemplo, limitar o número de horas que você vai usar em cada rede social. Limitar o número de horas, inclusive de e-mail. Quem tá mais assim acostumado comigo sabe que eu não respondo na hora o WhatsApp. E não é porque eu tô fazendo birra. As pessoas sabem que eu uso 1h30 por dia meu celular. Ou se for urgente, vai ter que telefonar. Ou vai ter que mandar um e-mail, sabendo também que eu não respondo e-mail o tempo inteiro também não. Porque eu trabalho. Eu escrevo. Você tem vida, né? Eu escrevo, eu tenho que entregar materiais, eu tenho uma vida intelectual extremamente complexa, intensa. Eu faço mestrado, faço 2 pós-graduações ao mesmo tempo, aplico para doutorado fora, eu estudo a maior parte do meu tempo. Não dá tempo para eu te responder imediatamente uma coisa. Então, quem está na minha onda já sabe mais ou menos, inclusive, meus horários. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo na produção de material de conteúdo, por exemplo, para postar. Eu não posto. Eles sabem que eu não vou postar, a não ser uma emergência. Então, eles têm que se virar e eles sabem quando eu vou aprovar o que tem que aprovar. É toda terça-feira, às 14h. Eles têm 1 hora para me apresentar tudo. Se não conseguiu fazer, mano, pode esperar a próxima semana. Então, eles têm que se organizar muito comigo. E isso é uma decisão de vida. Eu não quero me adequar a você. Não é isso. Eu quero me adequar a um planeta saudável. A pessoas saudáveis que respeitam os horários e o tempo dos outros. Isso chama-se cronobiologia. Você quer ver? A minha assistente trabalha comigo. Dentro da cronobiologia, isso é uma ciência, né? Não é uma coisa de horóscopo, né? Apesar de ser uma ciência também, né? Mas enfim. Não é eu falar pra você, olha, eu acho que você é uma coruja, hein? Não é isso. Você descobre como funciona o seu corpo pelo tempo real do seu corpo. Eu, por exemplo, eles escolheram nomes fáceis, os cientistas. Eles que escolheram esse nome, tá? Cotovia, terceiro pássaro e coruja. Nomes fáceis. Eu sou uma cotovia, eu acordo muito cedo, durmo muito cedo. 20 horas pra mim é tipo assim, gente, vocês têm certeza que vocês querem conversar comigo agora? Eu já tô dormindo, eu já tô no modo avião, tem tempo, entendeu? Então assim, eu preciso sempre me preparar pra alguma coisa que for depois das 20 horas, sempre. Porque eu sei como o meu corpo biológico funciona. E tem as horas de produção melhores para esse corpo. Como tem do terceiro pássaro, que é uma pessoa mais... A maioria do planeta é assim, acorda mais ou menos 7 horas da manhã, ou 8 horas da manhã, e vai dormir tipo 11 horas, no máximo meia-noite, entende? Essa é a maior parte do planeta. E tem as corujas, são aqueles caras que mega produzem de madrugada. Maílda é mega coruja. Então, Corujona! agora, quem não entende... Agora, tem uma coisa que tem que tomar cuidado, hein, Maílda? Se você se transformou nisso para se adequar à sua profissão, ou se você é assim desde criança, desde bebê, na sua constituição, certo? São coisas diferentes. Às vezes a gente se adequa e acredita que a gente é aquilo. Eu sempre gostei. Por isso que é sempre a pessoa, às vezes, que trabalha de madrugada por obrigação, né? Porque o trabalho que ela escolheu, normalmente quem trabalha com mídia social, né, marketing digital, trabalha muito de madrugada. E tem muitas pessoas que não são corujas, se prejudicam muito com isso. Então tem que adequar. Então a minha assistente, por exemplo, ela é coruja, você tem uma ideia? Ela trabalha na hora que eu tô dormindo, eu não tenho como falar com ela. Certo? E a gente trabalha junto há anos e ela teve que aprender
a ela mesma respeitar o horário dela e entender que isso pra mim era uma coisa viável. Então ela sabe que ela tem que produzir muito na hora que eu tô dormindo, porque na hora que eu estiver acordada é que eu vou ver tudo que ela produziu. E não ficar no pé dela produzindo enquanto ela tá acordada. Você tá entendendo? Não falar pra ela, vamos fazer uma reunião às 8 horas da manhã. Você não sofre com isso não, né, Maílda? Não, desde adolescente eu já gostava de dormir à tarde e de estudar, e de madrugada, do silêncio, de estudar. Adoro, e sempre assim, pra mim é um paraíso. Gente, é a coisa melhor do mundo pra mim. E eu produzo mesmo, parece que não, eu tô ali na madrugada, o bicho tá pegando. E quando e quem convive comigo hoje já tem essa noção, já sabe, então as pessoas que precisarem do meu trabalho, alguma coisa, sabem que podem ligar, as pessoas já respeitam isso, e quando é uma coisa, e assim, quando eu acordo zerada. Eu já acordo a toda e tudo dá tempo, mas é porque é tudo bem planejado. E eu me sinto bem, assim. Mas tem essa questão do alerta, claro, mesmo, pra quem às vezes não é da natureza da pessoa. Então, claro que tem que existir acordos sociais, porque o mundo ele é 24/7, se a gente for falar em termos de manipulação, foram as primeiras manipulações humanas, adequar o relógio 24/7 para que os humanos cumprissem uma hora produtiva financeira. Antes disso, antes do relógio de pulso, que foi quando começou a manipulação, não foi na internet não, tá? O povo tonto, né? Foi no relógio, certo? Tá? Quer saber de história e de ciência? Liga pra titia. Que aí o povo, ai meu Deus, você está sendo manipulado há muitos anos. Então, na verdade, isso que a gente chama de 24/7 foi essa adequação financeira do mercado de trabalho. Então, como que eles poderiam regular isso? Bom, a partir do relógio. Quando o relógio foi criado, logo na sequência foi o relógio de ponto, logo na sequência foi a marcação de hora, logo na sequência teve 8 horas de trabalho, 1 hora de descanso, 1 hora de almoço, férias de 30 dias, você tá entendendo? Antes disso, como que nós funcionávamos? Claro e escuro. Cronobiologia. Vai escurecendo, todo mundo ia dormir. Exceto quando alguma colheita, algo acontecia de noite, que isso era necessário à noite. Quando que amanhecia? Quando começava a primeira luz da manhã. O nosso corpo biológico, ele continua assim. Não é à toa que a expressão dormindo com as galinhas, né? Tá aí desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Então, a partir das 18 horas, quando realmente o mundo está escurecendo, o planeta está escurecendo, gente, isso não é papo zen de bububu. O povo fala, ela é o bicho grilo que deu certo. Não é isso não. Você tá entendendo? Não é o bicho grilo que deu certo, é o bicho grilo inteligente. Então, assim, quando está escurecendo, o nosso corpo também está escurecendo. Por quê? Os nossos neurotransmissores estão avisando para nós que, olha, os seus órgãos precisam dormir, precisam descansar. Isso depende de cada cronobiologia. Como que funciona o coruja? Mesmo anoitecendo, ele tem um outro tipo de atividade interna. É biológico, gente. Entende? É biológico, é funcional. Então, se você é um cara que fica o dia inteiro com a tela na cara, o que tem nessa telinha? Sabe essa luz azul que é emitida o tempo inteiro? Avisa para o nosso software, que é o nosso funcionamento interno, que é dia. Então, de manhã, você escurece a tela para enxergar melhor e à noite ela clareia para você enxergar melhor, certo? Então, o seu cérebro, ele só sabe que é dia, ele não sabe que é noite mais. Então, virou uma inversão, né? De noite, ele fala, nossa, mas tá meio escuro, e de dia, ele fala, nossa, tá meio claro. Então, ele liga todo o alerta, ele abre o seu nível de cortisol, ele abre químicos que você não precisa à noite. Por isso, é uma das coisas que você vicia. Um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio bioquímico, como qualquer vício. Meninas, estamos caminhando para o final. Uma pena, né? Acho que a gente tem que fazer mais 3 aulas com a Flávia. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Muitas aulas. Completa, Flávia. Eu acho que o mais legal da gente deixar de mensagem é a pergunta, que mudança que você quer fazer na sua vida? Entende? E o que você quer manter? Para mim, assim, o foco principal da minha atuação no mundo sempre foi levar conteúdos que pudessem, de alguma maneira, impactar positivamente qualquer coisa que você estivesse fazendo. Então, por isso eu estudo.
Porque eu não quero falar para você algo que não é real, eu não quero te mostrar um estudo que não existe, eu quero realmente ser muito fidedigna à verdade científica. E, óbvio, trazer as minhas experiências, que são verdades empíricas, experimentadas, que é o biohacking, né? O biohacking é total cultura maker, entende? Que é uma coisa muito dessa geração. Eu me tornei cientista de mim, eu sei quando tem uma coisa estranha no meu corpo, eu sei pela minha olheira, eu sei pela minha pele, eu sei pelo tom do meu olho, da minha íris, eu conheço o que acontece mentalmente comigo, o que eu não posso fazer que vai me prejudicar, e eu faço essas escolhas, entende? Agora, fazer essas escolhas também é uma escolha, né? Você querer ser você é uma escolha muito mais profunda do que a pergunta ser ou não ter, para que eu vim, qual é o meu propósito. É você, de fato, parar e falar assim, como que eu funciono? Eu funciono. Fazer experiências muito íntimas no seu funcionamento. Que cheiro eu tenho quando eu como uma coisa X? O que eu sinto quando eu falo uma coisa Y? Mas sentir isso profundamente. E, incrivelmente, isso é uma técnica de 5.000 anos antes de Cristo. Eles faziam isso. Por isso eles chegaram em tantas conclusões. Porque essa intimidade que você tem que ter com você pode ter. E você pode ter o auxílio da tecnologia para isso. Que é você monitorar e você anotar tudo que você sabe de você. Eu consigo te dizer coisas incríveis ao longo de todos os anos, desde quando eu consegui marcar. Entende? Quando eu entendi que isso era um método. Né? Então eu comecei marcando num papel, pulei depois para um Excel, depois fui para um programa, depois para um aplicativo. Eu tenho monitorado a minha vida desde 2006. Entende? E isso é uma coisa de realmente, assim, é mais difícil eu ser manipulada. Com certeza. Quando você sabe É isso, quando você olha para dentro, né? Quando você se conhece. E para qualquer coisa, né, Flávia? Não é só em rede social. É muito mais difícil as pessoas te manipularem. Na vida, né? Para qualquer coisa, quando você se conhece. É, né? Claro que todo mundo é humano, certo? E a gente é só aqueles 2% que eu falei. Não tem nada demais, né? E alguns são polvos, né? Então, assim, tem aí um entendimento muito profundo de como que eu caminho para isso. E como que eu me corresponsabilizo com o planeta. E como eu vou cocriar com o planeta coisas que são para uma humanidade mais saudável. E não ficar criando bipolaridades, entende? Né? E dicotomias. É um entendimento simples do comer, do dormir, do falar, de escolhas simples. Depois você vai ampliando os seus níveis de tecnologia quando você amplia seus níveis de consciência. Se você tem pouca consciência, usa menos tecnologia. Basicamente isso, sabe? Eu vou dar o exemplo de novo do computador, cara. Se o cara te dá uma máquina, uma Ferrari, você só sabe rodar nele o Word. Ué, por que você não fica só com um computador bem simplesinho que só roda o Word? Você só vai usar isso mesmo. É verdade. Daí você vai ampliando, aí você compra um pacote, aí você compra um Mac, aí você fala, nossa, entendeu? Você começa a editar, aí você fala, puta, agora posso falar, sabe? Então, existe uma evolução também de consciência e que a gente pode ajudar as pessoas a terem essa evolução, né? E não é acabar com um mecanismo mundial, né, de qualquer coisa, é se corresponsabilizar. A ética, ela não é só e parte só das empresas e dos governos, mas dos cidadãos que habitam esse planeta. Com certeza. Gente, vamos para as dicas? Dicas Aspirinials. Eu fiquei quase que mudinha aqui, mas é porque é tanta coisa deliciosa, Flávia, que você nos disse, e de muito que eu ouvi aqui, olha, saber quem é você, eu estou me aproximando cada vez mais do simples, das coisas simples de sempre. E aí vem um livro maravilhoso que eu vou indicar, As Preciosas Coisas Banais, da minha amiga Meire Arantes, que escreve
que Lindo. escreve com uma doçura, é um livro doce, é um livro, sabe, ela escreveu com a alma dela aqui. Então, que a gente consiga ser mais a gente mesmo, se reconhecer, e aí, quando colocar alguma coisa, colocar a si mesmo. É isso. É isso aí. As preciosas coisas banais por Meire Arantes. Eu tô aqui meio, assim, sem ação depois de tudo que eu ouvi. Eu acho que eu vou passar minha dica. Mentira. Vou indicar um aplicativo que me introduziu no Mindfulness. Eu sei que hoje você tem vários, inclusive tem o Cauã Raymond no Calm, né? Ele conta histórias noturnas. Então, gente, vamos de Cauã, né? Eu acho que Ah, sempre bom. é um bom convite pra meditar. Vamos combinar? Você ficar ouvindo o Cauã falando, respira fundo e tal. Eu acho maravilhoso. que... Então Ó, tem vou esse te contar que não dá pra fechar o olho, não. Mas você imagina de olhinho fechado, gente. É só imaginar o Cauã falando no seu ouvidinho. Então ele tá aí no Como é que calmo. acalma assim, Nath? Não tem jeito de acalmar assim. Tá, gente, mas é sério que eu ouvi outro dia um pouquinho. É uma voz Maravilhosa. linda, não dá tesão, não. Dá uma calma mesmo. Tá de bom. verdade. O Vou fazer e te aplicativo- falo. Não, o Calm é um aplicativo aplicativo recomendado cientificamente, inclusive. Então, o Calm? O Pois Calm. eu acho ele ótimo. Você pode utilizar for free, né? Sem pagar nada. Mas à medida que você vai avançando e vai ficando mais próxima do Cauã, você vai ter que pagar alguma coisa, como tudo nessa vida, porque não tem jantar de graça e muito menos almoço. Não. Né? Infelizmente. Eu vou indicar, vou deixar a Flávia por último, porque eu quero que ela dê todas as dicas que ela... Eu fiquei pensando muito no dilema das redes mesmo, que quem não assistiu, assista. Fica a dica aí pra vocês. Assista o Dilema das Redes e escute mais uma vez as Perennials, porque vai fazer diferença você assistir e escutar a Flávia depois. Porque, né? Vai acabar entendendo, né? Então é o seguinte, assista lá e volte depois, escute Pra todo ouvir mais de uma novo. vez. Volta com o Ouça de bloquinho, né, novo. Fernandinha? Volta com o bloquinho pra anotar as coisas que ela volte disse. com um bloquinho pra Ajuda. anotar, porque Ajuda. faz todo sentido esse complemento maravilhoso que Flávia nos deu aqui depois do Dilema das Redes. Suas dicas, Flávia? Eu vou dar uma dica de um documentário e um filme. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu faço uma listinha de aplicativos Queremos. e tudo. Né? Que eu acho que aí pode ser legal. O documentário tá no Vimeo e chama The Dalai Lama Scientist. Vai contar para vocês toda a história das pesquisas mundiais e como que chegaram às conclusões sobre a meditação e esses estudos mais profundos nesse documentário. Vocês vão ficar, assim, encantadíssimos. É muito legal, tá? E eu vou indicar também, né, partindo aí dessa ideia do povo, tem um filme baseado em história verídica, que é um filme meio documentário, chamado Meu Professor Polvo. Não é um filme infantil, tá? É um desafio humano que parte do conhecimento dessa viagem ao fundo do mar e do conhecimento do funcionamento de um polvo específico. Eu acho que em inglês é The Octopus My Teacher. E em português, meu professor polvo, tá no Netflix, tá? E o outro é esse documentário, que é também tão divertido quanto, mas é uma coisa da ciência, da tecnologia humana mesmo, que é o Human Skills, né? A gente conhecer essa tecnologia humana que eu tanto acho necessário. E aí depois eu posso fazer uma listinha de livros legais para vocês, de aplicativos, de outros filmes, e aí a gente vai soltando aí nas nossas redes e tudo. Eu acho que pode ser bem legal. Vai ser maravilhoso. Tem um livro que é muito interessante. Deixa eu te dar esse livro que eu acho interessante, até que é bem pertinho de mim. Todos os livros, eles moram perto de mim, né? Esse aqui é um que eu gosto muito, ó. A Vida Secreta, das Árvores. Não sei se vocês já leram. É um livro super legal que mostra como a natureza tem uma web própria. E como as árvores são... Como elas conversam. Pela web mesmo. É uma web, chama web.
É bem legal de entender que nós somos todos interligados e somos interrelacionados, né? Não existe sou separado do mundo, né? Não tem. Nós somos todos interdependentes. Eu acho que esse livro dá esse olhar biológico da nossa interdependência. Você sabe que quando eu li esse livro, eu entendi quando as pessoas que... Todo mundo tira sarro, né? Das pessoas que abraçam árvores. Eu entendi, assim... Porque, assim, me deu uma vontade de abraçar mesmo. De falar assim, olha... você tá aqui, te reverencio, estamos juntas, você é linda, sabe, assim, conversar com plantas, porque elas entendem, gente, elas sentem, e nós somos uma coisa só, é isso mesmo. Vocês entendem hoje, algumas pessoas perguntam, por que você é vegetariana, né? Eu sou vegana, a única exceção que eu abro é quando eu vou para Belo Horizonte e compro um queijo mineiro. Mas se eu tivesse em casa uma vaca, eu ia produzir o queijo só para mim. Para não maltratar a minha vaca, entende? Mas eu sou vegana desde sempre na minha vida, eu nem me lembro mais, assim, há quanto tempo. Na verdade, eu me lembro, né? Com 14 anos já me tornei. Mas porque essa consciência de interdependência, ela veio muito cedo para mim. Então, para mim é impossível não ligar toda o meu amor ao planeta, à vida, se eu não ligar toda a vida, né, para isso. Né? Então, não faço campanha, não faço nada disso. Porque eu acho que a minha vida é a minha campanha. Sou eu assim, sem forçar nada em ninguém. Mas eu vivo com uma consciência absoluta do meu ser, né? Eu acho que é isso que é a interdependência, né? O que eu faço afeta imediatamente qualquer membro desse planeta, né? Que faz parte da minha história, né? Como você nos afetou hoje, Flávia? Lindamente. Lindamente. Foi lindo. Foi lindo, 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 Flávia. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês, gente. Pela sua participação. Boa noite, bom dia, enfim. Vou agradecer agora aos nossos apoiadores. Em primeiro lugar, a Oficina 161, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e por esse motivo tem um envolvimento ainda maior com o projeto. Porque, afinal de contas, é muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E também quero agradecer ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou um negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo Fred Isaac. E você já sabe, se quiser falar com a gente, chamar para uma festa de criança, animação de festa de 15 anos, subir no palco, karaokês, patrocínios, enfim, vender produtos, estamos aí. Fale com @asperennials.com.br ou então no Instagram, estamos lá no Facebook, no inbox, respondemos para vocês com todo prazer. Queridas, muito obrigada, até o próximo, um beijo amiguinhas, um beijo amiguinhos e até a próxima, até!